O inferno é a ameaça dos fracos contra os fortes. A fé cega é uma forma de submissão. O cristianismo transformou o sofrimento em virtude. A obediência é o pecado mais mortal. A salvação é um conceito criado para controlar as massas. O verdadeiro espírito livre desafia toda a divindade. A religião reprime a criatividade e o pensamento independente. O sofrimento é necessário para o crescimento. A dor ensina o homem a ser forte. A vida é uma tragédia para aqueles que pensam. O sofrimento cria grandes homens. A felicidade é um subproduto da luta, não um objetivo. A vida sem desafios não vale a pena ser vivida. O destino favorece os ousados. A grandeza nasce da adversidade. O fracasso é apenas um degrau para o sucesso. Quem não enfrenta o caos nunca encontrará sua verdadeira força. O amor é um campo de batalha da vontade de poder. Quem ama deseja possuir. O amor verdadeiro é raro e exige sacrifício. A paixão cega, mas a razão pode destruí-la. O ciúme é a manifestação do instinto de posse. O amor próprio é a base de toda grandeza. O casamento é uma instituição falida. Os relacionamentos são jogos de poder. Amar é correr o risco de ser destruído. O desejo é a verdadeira essência do amor. A arte é a única forma de tornar a vida suportável. Sem música, a vida seria um erro. A criação exige destruição. A arte verdadeira desafia e perturba. A beleza é subjetiva, mas essencial. A arte é um reflexo da vontade de poder. O gênio é aquele que rompe com todas as regras. A tragédia é a forma mais pura de arte. O criador deve destruir suas próprias obras para evoluir. A imaginação é mais poderosa que a realidade. O homem é um animal que sonha ser algo mais. Somos condenados à liberdade. O passado nos molda, mas não nos define. O presente é a única coisa que realmente possuímos. A ilusão da segurança impede o crescimento. A consciência é uma maldição e uma bênção. A solidão é o preço da grandeza. O destino é apenas um conceito humano. Somos todos apenas fragmentos de algo maior. O medo é a prisão mais forte que existe. A história se repete porque os homens não aprendem. A vida é um jogo que poucos sabem jogar. O tédio é o verdadeiro inimigo da humanidade. O segredo da felicidade é encontrar sentido no caos. A glória pertence aos ousados. O inferno é a ameaça dos fracos contra os fortes. A fé cega é uma forma de submissão. O cristianismo transformou o sofrimento em virtude. A obediência é o pecado mais mortal. A salvação é um conceito criado para controlar as massas. O verdadeiro espírito livre desafia toda a divindade. A religião reprime a criatividade e o pensamento independente. O sofrimento é necessário para o crescimento. A dor ensina o homem a ser forte. A vida é uma tragédia para aqueles que pensam. A vida sem desafios não vale a pena ser vivida.
O destino favorece os ousados. A grandeza nasce da adversidade. O fracasso é apenas um degrau para o sucesso. A paixão cega, mas a razão pode destruí-la. O ciúme é a manifestação do instinto de posse. O amor próprio é a base de toda grandeza. O casamento é uma instituição falida. Os relacionamentos são jogos de poder. Amar é correr o risco de ser destruído. O desejo é a verdadeira essência do amor. A arte é a única forma de tornar a vida suportável. Sem música, a vida seria um erro. A criação exige destruição. A arte verdadeira desafia e perturba. Quem ama deseja possuir. O amor verdadeiro é raro e exige sacrifício. A beleza é subjetiva, mas essencial. A arte é um reflexo da vontade de poder. O gênio é aquele que rompe com todas as regras. A tragédia é a forma mais pura de arte. O criador deve destruir suas próprias obras para evoluir. A imaginação é mais poderosa que a realidade. O homem é um animal que sonha ser algo mais. Somos condenados à liberdade. O passado nos molda, mas não nos define. O presente é a única coisa que realmente possuímos. A ilusão da segurança impede o crescimento. Não existem fatos, apenas interpretações. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. A verdade é uma ilusão sobre a qual nos esquecemos que é uma ilusão. Os seres humanos preferem uma mentira reconfortante. A falsidade de uma opinião não é para nós uma objeção contra ela. Os sentidos nos enganam constantemente, mas aprendemos a confiar neles. O maior inimigo da verdade não é a mentira deliberada, mas a ilusão. O conhecimento é uma forma de poder. A verdade deve ser vivida, não apenas pensada. Deus está morto e nós o matamos. A moralidade é a maior fraqueza do ser humano. A culpa é uma invenção dos fracos para manipular os fortes. A compaixão é a negação da vida. O cristianismo é a moralidade dos escravos. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. A moralidade tradicional reprime o potencial humano. Os fortes criam seus próprios valores, os fracos os seguem. O que não me mata me fortalece. O homem é algo que deve ser superado. A vida é um exercício de vontade de poder. O desejo de dominar é inerente a todos os seres vivos. O poder é a única verdadeira medida do valor. A liberdade pertence àqueles que têm a coragem de tomá-la. O medo da morte é o que mantém os fracos sob controle. A luta e o sofrimento moldam o verdadeiro homem. A arte é a expressão máxima da vontade de poder. A liberdade pertence àqueles que têm a coragem de tomá-la. O medo da morte é o que mantém os fracos sob controle. A sociedade teme aqueles que não podem ser controlados. O instinto de rebanho é a maior fraqueza do ser humano. A verdadeira grandeza vem da superação dos próprios limites.
O homem deve se tornar mais do que humano. O super-homem cria seus próprios valores. A evolução não terminou com o homem, mas apenas começou. O super-homem rejeita a moral convencional. A mediocridade é a verdadeira doença da humanidade. A vida só tem sentido para aqueles que ousam criar um. Os fracos buscam líderes, os fortes lideram a si mesmos. O verdadeiro espírito livre desafia todas as tradições. O caos deve ser abraçado, pois dele nasce a criatividade. A autossuperação é a única nobreza real. O cristianismo ensinou o desprezo pela vida. A religião é a invenção dos fracos para se proteger dos fortes. Os deuses são um reflexo das fraquezas humanas.
O inferno é a ameaça dos fracos contra os fortes. A fé cega é uma forma de submissão. O cristianismo transformou o sofrimento em virtude. A obediência é o pecado mais mortal. A salvação é um conceito criado para controlar as massas. O verdadeiro espírito livre desafia toda a divindade. A religião reprime a criatividade e o pensamento independente. O sofrimento é necessário para o crescimento. A dor ensina o homem a ser forte. A vida é uma tragédia para aqueles que pensam. O sofrimento cria grandes homens. A felicidade é um subproduto da luta, não um objetivo. A vida sem desafios não vale a pena ser vivida. O destino favorece os ousados. A grandeza nasce da adversidade. O fracasso é apenas um degrau para o sucesso. A paixão cega, mas a razão pode destruí-la. O ciúme é a manifestação do instinto de posse. O amor próprio é a base de toda grandeza. O casamento é uma instituição falida. Os relacionamentos são jogos de poder. Amar é correr o risco de ser destruído. O desejo é a verdadeira essência do amor. A arte é a única forma de tornar a vida suportável. Sem música, a vida seria um erro. A criação exige destruição. A arte verdadeira desafia e perturba. Quem ama deseja possuir. O amor verdadeiro é raro e exige sacrifício. A beleza é subjetiva, mas essencial. A arte é um reflexo da vontade de poder. O gênio é aquele que rompe com todas as regras. A tragédia é a forma mais pura de arte. O criador deve destruir suas próprias obras para evoluir. A imaginação é mais poderosa que a realidade. O homem é um animal que sonha ser algo mais. Somos condenados à liberdade. O passado nos molda, mas não nos define. O presente é a única coisa que realmente possuímos. A ilusão da segurança impede o crescimento. Não existem fatos, apenas interpretações. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. A verdade é uma ilusão sobre a qual nos esquecemos que é uma ilusão. Os seres humanos preferem uma mentira reconfortante a uma verdade dolorosa. A falsidade de uma opinião não é para nós uma objeção contra ela. Os sentidos nos enganam constantemente, mas aprendemos a confiar neles. O maior inimigo da verdade não é a mentira deliberada, mas a ilusão. O conhecimento é uma forma de poder. A verdade deve ser vivida, não apenas pensada. Deus está morto e nós o matamos. A moralidade é a maior fraqueza do ser humano. A culpa é uma invenção dos fracos para manipular os fortes. A compaixão é a negação da vida. O cristianismo é a moralidade dos escravos. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer fome. A moralidade tradicional reprime o potencial humano.
Os fortes criam seus próprios valores, os fracos os seguem. O que não me mata me fortalece. O homem é algo que deve ser superado. A vida é um exercício de vontade de poder. O desejo de dominar é inerente a todos os seres vivos. O poder é a única verdadeira medida do valor. A liberdade pertence àqueles que têm a coragem de tomá-la. O medo da morte é o que mantém os fracos sob controle. A luta e o sofrimento moldam o verdadeiro homem. A arte é a expressão máxima da vontade de poder. A liberdade pertence àqueles que têm a coragem de tomá-la. O medo da morte é o que mantém os fracos sob controle. A sociedade teme aqueles que não podem ser controlados. O instinto de rebanho é a maior fraqueza do ser humano. A verdadeira grandeza vem da superação dos próprios limites. O homem deve se tornar mais do que humano. O super-homem cria seus próprios valores. A evolução não terminou com o homem, mas apenas começou. O super-homem rejeita a moral convencional. A mediocridade é a verdadeira doença da humanidade. A vida só tem sentido para aqueles que ousam criar um. Os fracos buscam líderes, os fortes lideram a si mesmos. O verdadeiro espírito livre desafia todas as tradições. O caos deve ser abraçado, pois dele nasce a criatividade. A autossuperação é a única nobreza real. O cristianismo ensinou o desprezo pela vida. A religião é a invenção dos fracos para se proteger dos fortes. Os deuses são um reflexo das fraquezas humanas.